O Internacional que agora volta a campo na próxima terça-feira com um jogo muito importante contra o Independiente Medellín lá na Colômbia. E o novo técnico do Internacional, Mano Menezes, deve contar com dois reforços, como Pedro Henrique e Taison. Além disso, eu vou trazer informações sobre a busca de camisa 9 no Internacional, que apesar da janela de transferências estar fechada, alguns jogadores que estão livres no mercado, ou até mesmo algumas negociações que o Inter possa antecipar para julho já começam no estádio Beira-Rio. O novo diretor executivo de futebol do Internacional, William Thomas, gosta de já antecipar bastante as suas negociações, e isso é uma característica desse executivo desde a época de Atlético Paranaense. Por isso que desde agora a gente já deve começar a surgir alguns nomes e algumas possibilidades para o ataque. Só antes de eu falar essas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados. Então vamos atualizar aqui com as informações do Internacional. Só antes de começar esse vídeo, eu peço pra você dar aquela ajudinha, aquela força aqui no vídeo, deixando o teu gostei, porque quando tu deixa o teu gostei, que é 100% de graça, tu ajuda esse vídeo a recomendar pra mais pessoas e logo tu ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Então dá aquela forcinha, deixa o teu gostei que não custa absolutamente nada, te inscreve nesse canal que é muito importante, porque quando tá inscrito, tu vai receber sempre as novas informações do Internacional, sempre de forma exclusiva, de forma antecipada. São sempre 2 vídeos ao dia, então não perde tempo, te inscreve e vamos tentar bater a nossa meta aqui de 16 mil colorados até o final do mês de abril. Faltam menos de 500 pessoas, então eu conto com a tua ajuda também para tu te inscrever nesse canal. Se tu quer ter mais informações do Inter de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Inter, treinos do Inter, todas as informações mais aprofundadas, não esquece de ir aqui no botãozinho que tá aparecendo aqui embaixo e te tornar membro aqui desse canal, que é muito importante, tá bom? E no segundo link da descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante para tu quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui na descrição o melhor estimulante. Lembrando, a entrega é totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então aqui com as informações do nosso Colorado. O Inter que jogou ainda há pouco contra o Fluminense no primeiro jogo do Mano Menezes, e agora o Internacional volta a campo. Só que agora volta na próxima terça-feira num jogo que é importantíssimo, onde se o Inter perder a partida, não classificará para a Sul-Americana. E se acontecer o empate, o Inter leva a decisão, entre aspas, por estádio Beira-Rio, quando o Inter volta a jogar contra o Independiente Medellín. Então é importantíssimo que o Inter não perca essa partida, pelo menos de primeira mão. E o Mano Menezes vai ter 2 voltas, sendo uma delas uma possível estreia. O Taison, que tem um edema na coxa, deve retornar na próxima terça-feira, e o Pedro Henrique, a recém-contratado pelo Internacional, pode fazer a sua estreia na próxima terça-feira. Esses 2 jogadores têm boas possibilidades de atuarem, o Pedro Henrique obviamente começando no banco de reservas e o Taison começando a partida pelo menos como titular no Internacional. Agora eu quero te falar sobre negociações, que é algo que muitas pessoas vêm me perguntando. Muitos colorados estão preocupados com o centroavante do Internacional. Muitos não têm segurança no Wesley, veem um alemão como bom jogador, mas não aquele cara que vai resolver os problemas, e o Cadorini ainda é muito jovem. E então o novo diretor executivo de futebol do Internacional, junto com a direção, estão sim na busca por um centroavante. Tanto é que nos últimos dias da janela de transferências passada, o Inter estava tentando centroavantes, que eu já vou falar ao longo desse vídeo. Então o Inter está assim no processo de contratações. 2 nomes, mesmo com a janela fechada, foram cogitados no Internacional. O primeiro, o Allan Kardec, que foi um jogador sondado e ainda é um jogador que está na mira, porém nenhum encaminhamento nessa negociação. E o segundo nome, que a gente descobriu uma informação lá de janeiro. Por quê? Porque o Internacional fez proposta pelo Diego Costa. Por que eu tô dizendo isso? Informação trazida lá de Minas pelo jornalista Thiago Fernandes. O Internacional, em janeiro, assim que teve seu contrato rescindido com o Atlético Mineiro, o Inter fez uma proposta para o Diego Costa de cerca de 800 mil reais por mês. Só que naquele momento o jogador recusou a proposta do Internacional e falou que só aceitaria vir para o Inter com um salário de 1,3 milhões de reais por mês. E aí o Internacional acabou não prosseguindo com essa negociação e o Diego Costa naquele momento não veio para o Inter. E por isso que essa informação surgiu agora. Depois de muito tempo a gente ficou sabendo que lá em janeiro o Inter fez uma proposta e poderia ter contratado o Diego Costa caso o jogador tivesse tido interesse. E ainda ia ser um dos maiores salários do Internacional, ganhando mais de 800 mil reais. Mas foi um jogador que acabou não vindo para o Colorado. Como ele nesse momento ele também está sem
sem clube e mesmo com a janela fechada, ele poderia vir para o Internacional. Porém, nesse momento, a direção não tem interesse em contar com esse jogador. E aí, o novo centroavante do Inter, pelo menos a tendência de momento, deve ficar para julho. Mesmo com a volta do Thiago Galhardo, o Inter ainda vai ir atrás de mais um nome. E alguns nomes estão sendo especulados. E eu já quero primeiramente responder uma pergunta que muitos me comentam nos comentários nos últimos 3 vídeos. Teve muitas pessoas me perguntando sobre essa possibilidade e eu já vou descartar de antemão para vocês, já para vocês não ficarem iludidos. Que é o caso do Pedro do Flamengo. O Pedro do Flamengo é um jogador que não tá bem lá no Flamengo. Até nos últimos dias surgiu a informação que no jogo do Flamengo a mãe dele estava chorando porque o jogador não entrava mais de 5 partidas, não jogava mais de 45 minutos e ele não tá com um bom momento lá no Flamengo. Só que eu vou ser bem sincero, não tem a mínima possibilidade do Inter contratar o Pedro. O Palmeiras tentou o Pedro, o Flamengo recusou uma proposta de 10 milhões de euros, então esqueçam essa possibilidade para todo mundo que tá me perguntando nos comentários. Não existe a menor chance do Pedro. Mas outras pessoas me perguntam do outro nome, que é um outro nome que já parece ser mais realista para o momento do Inter, que é o Leandro Damião. Só que a questão do Leandro Damião é o seguinte, o Leandro Damião ele tem contrato acabando em janeiro de 2023, também conhecido como final desse ano. A partir de agosto, o Inter já pode assinar um pré-contrato com o Leandro Damião. E a tendência é que ele não permaneça no Kawasaki Frontale, time que ele joga lá no Japão. Então, a partir de 2023, existem boas chances do Damião voltar para o Internacional. Mas nesse momento, na janela de julho, não seria um custo-benefício bom para o Inter a vinda do Damião, já que teria que arcar com alguns valores, principalmente a transferência do atleta. E aí vale mais a pena esperar janeiro, que ele viria de forma gratuita apenas pelo salário. E por isso, o Inter não deve fazer grandes investidas no Damião em julho. O Inter até pode fazer, mas não deve dar um valor tão alto pelo Damião, visto que o contrato acaba em janeiro. E aí eu quero ir para o principal nome, uma informação trazida ainda nos últimos dias da janela de transferências, que o Inter até já teria um acordo definido. O atacante Brenner, do Cincinnati dos Estados Unidos. O Inter só não encaminhou mais a contratação do Brenner porque ainda precisa receber um valor, uma segunda parcela vindo do Zenit da Rússia. E essa parcela só virá em julho, exatamente quando se abre a nova janela de transferências e a última no mercado brasileiro. E deve ser quando o Inter deve encaminhar a contratação de Brenner. Se eu fosse falar para vocês, hoje o atacante mais próximo do Inter, eu apostaria no nome do Brenner. Porque é um jogador que o Inter tinha começado as negociações na última semana ali da janela de transferências, quando a janela fechou em ali abril, e o Inter tinha um certo encaminhamento. O Cincinnati não queria emprestar o jogador apenas à venda, e o Inter estava começando um processo de negociação para comprar o atleta. O jogador quer voltar para o futebol brasileiro, visto que ele não se adaptou nos Estados Unidos. É um atacante muito interessante, com características semelhantes ao Roberto. Então é sim uma possibilidade de retorno para julho, lembrando que o Inter ainda depende dessa segunda parcela do Zenit para conseguir a compra desse atleta. Então, de todos os atacantes que a gente falou até o momento desse vídeo, o mais provável nesse momento é o Brenner, sem contar obviamente no Thiago Galhardo, que esse já é certo que deve retornar em julho, já que o Celta de Vigo, comandado por Eduardo Cudê, não deve exercer a opção de compra junto ao atleta, que seria de cerca de 10 milhões de reais, e ele volta no Colorado assim que a janela se abrir. Junto com ele pegam o Léo Borges Nonato e também Marcos Guilherme, são um dos outros reforços caseiros que o Inter pode ter no meio da temporada. Então deixa aqui nos comentários, desde todos os atacantes que eu falei, qual que tu gostaria no Internacional, e falaria. Eu quero que vocês perguntem, respondam na verdade, Brenner ou Leandro Damião? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver qual que a galera prefere, se é Brenner ou Leandro Damião. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve aqui no canal se tu quer receber mais informações, não esquece de virar membro aqui no canal. E também, lembrando, o primeiro link na descrição agora, o ativo ultra melhor estimulante do mercado para tu quer ter uma melhora na performance de 4 paredes. Um comprimido ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Vou ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!